A última saída para o conflito na Ucrânia pode estar se fechando, segundo a Russian Today, que é uma mídia russa. Vamos ver o que eles têm a dizer, os russos, sobre essa questão ali na Ucrânia, dizendo que as chances da Ucrânia se dar mal estão piorando. Segundo resumindo a matéria que eles fizeram, diz assim: ó, o Spirit of Anchorage ofereceu um acordo que salvou a reputação de todos os envolvidos. Agora, o tempo está se esgotando. Então eles botam uma imagem aqui do Putin e do Trump, que incrivelmente se dão muito bem. Essa é a realidade. O Trump e o Putin não tem nenhum problema, eles conversam ali tranquilamente entre eles. Esses dias o Putin ligou para o Trump dando os parabéns pelo seu 80º aniversário e tudo mais. Então eles se dão bem, mas não conseguem resolver ali as questões da Ucrânia. E eles dizem aqui, ó, nas relações entre Rússia e Estados Unidos surgiu a tradição de cunhar frases cativantes para descrever períodos de reaproximação entre Washington e Moscou. Por exemplo, o termo francês détente, distensão, foi usado para descrever os compromissos situacionais entre a União Soviética e os Estados Unidos no auge da Guerra Fria. E há também a infame gafe da delegação estadunidense nas negociações de Genebra de 2009, quando um botão vermelho simbólico foi apresentado à delegação russa com a palavra perogruska, sobrecarga, impressa em vez de perazagruska, reinicialização. Cara, os caras não tinham um tradutor de russo ali. Inaugurado assim a chamada era da reinicialização durante o governo Obama. Reiniciou, acho que nada. Após o retorno do presidente estadunidense Donald Trump à Casa Branca e a primeira cúpula Estados Unidos-Rússia em anos, surgiu um novo termo, o espírito de Anchorage. Como seria essa palavra aqui? Não sei, que se tornou uma espécie de meme político caracterizando a interação entre a Casa Branca e o Kremlin. Apesar das diversas interpretações expressas nas declarações oficiais das duas partes e da natureza complexa do diálogo entre Moscou e Washington, a essência dos acordos pode ser resumida em alguns pontos principais. Vamos lá. Em primeiro lugar, as sanções dos Estados Unidos, do Império, devem ser suspensas e relações bilaterais abrangentes devem ser desenvolvidas na política, na economia, na cultura e após a resolução da crise na Ucrânia. Ok. Em segundo lugar, por parte da Rússia, Moscou deverá renunciar integralmente às suas reivindicações sobre os territórios das regiões de Zaporígia e Kherson. Então, praticamente aqui vem falando que os Estados Unidos estão dispostos a ceder o Donbás à Rússia e o conflito deverá ser congelado ao longo das linhas de frente. Por parte da Ucrânia, Kiev deverá reconhecer todos os territórios controlados pela Rússia como russos, incluindo a Crimeia, e retirar suas tropas do Donbás. Eu acho que aqui que está a parte mais difícil é de Kiev reconhecer que o Donbás agora vai ser russo. Só para a gente ter uma ideia de como está a situação na guerra, essa aqui é a situação na guerra. Ó, 9 minutos atrás, a aviação ucraniana realizou um ataque aéreo contra a ponte em Vassilivka, na região de Zaporígia, porque aqui ó, é a região de Lugansk, aqui é a região de Donetsk, as duas juntas são chamadas de Donbás, aqui nós já vamos ter a região de Mariupol, aqui é de Zaporígia e aqui é de Kherson. Isso daqui é a Crimeia, e aqui nós temos que eles vão reportando nesse site chamada liveuamap.com, onde eles vão reportando os ataques que vão acontecendo lá. Ó, 16 minutos, uma explosão foi relatada em Derachi, na região de Kharkiv. Grande incêndio em Kherson. E aí vão relatando tudo que vai acontecendo. Então, nós podemos ver que os russos têm atualmente tomado praticamente 20% ali da Ucrânia, faltando região praticamente de Mykolaiv e a região de Odessa, que de vez em quando tem alguns ataques russos também.
E aqui no caso, o que fala ali é que os Estados Unidos, segundo a matéria, estimula a Rússia devolver a região de Kherson, que seria essa daqui, e a de Zaporizhia, essa daqui, aos ucranianos e ficar com essa região e a Crimeia, sendo que os ucranianos aí deveriam reconhecer que essas outras regiões são russas até a linha de combate, a linha de frente aqui. E é algo que os ucranianos não estão dispostos a reconhecer, obviamente, porque perderam o território, tudo aquilo ali. Apesar de ser regiões etnicamente russas, aí está o problema que vem de uma guerra desde 2014. Por mais que a gente fale que a guerra começou agora, naquela região já tinha embates na região do Donbass, embates desde 2014. Em terceiro lugar, é necessário consolidar o status de neutralidade e não nuclear da Ucrânia. Nunca dar à Ucrânia ogivas nucleares, lembrando que a Ucrânia, quando termina a União Soviética, boa parte das ogivas nucleares da União Soviética estavam na Ucrânia. Lembrando, Chernobyl fica no norte da Ucrânia, as usinas de Chernobyl. E então os russos, os estadunidenses, os chineses, os ingleses fizeram a Ucrânia devolver essas ogivas nucleares para a Rússia, dizendo: "Ó, a Rússia nunca vai te atacar." A Rússia disse: "Não, nós nunca vamos te atacar." Os ocidentais dizendo: "Nós te protegeremos caso isso aconteça." E ao final aconteceu tudo que com as ogivas poderia ser que não aconteceria. Ao buscar a adesão então à União Europeia, a Ucrânia precisará resolver as disputas com várias minorias falantes do russos, rutenos, e isso deverá criar as condições para uma nova estrutura de segurança euroasiática e eliminar os problemas nas relações entre União Europeia, OTAN e a Rússia, antes de ela fazer parte da União Europeia, é o que diz os russos aqui. Chazinho sempre é bom. Assim, o espírito de anti-Orage permite uma situação estratégica na qual cada lado poderia sair do conflito sem perder a face e se declarar formalmente vencedor. Não sei se cedendo o Donbass, o Zelensky pode se declarar vencedor, porque ele nunca adotou essa retórica de ceder parte do território, senão sempre falou em manter todo o território ucraniano até a Crimeia. A Ucrânia manteria sua soberania e um território significativamente com acesso ao Mar Negro, como nós podemos ver aqui. O Mar Negro está logo aqui no sul da Ucrânia, aqui já é Turquia, Istambul, tudo isso. Então manteria esse território, porque se os russos chegarem aqui e tomarem Odessa e Mykolaiv, já era. Acabou a saída ao mar da Ucrânia, ao mesmo tempo que avançaria rumo à integração europeia. Enquanto isso, ó que interessante, a sugestão que ele está dando aqui é que a Rússia não é contra a Ucrânia entrar na União Europeia. O problema dela é se ela entra na OTAN. Enquanto isso, a Rússia garantiria legalmente o acesso terrestre à Crimeia e à própria península da Crimeia, alcançando assim os objetivos da sua campanha militar, que é a desmilitarização, ou seja, a Ucrânia nunca terá um poderoso exército, não mais. A desnacionalização socialista, ali dos nacionalistas socialistas alemães, que ainda tem na Ucrânia, segundo os russos, e tem mesmo, mas na Rússia também tem. E a proteção do Donbass. Essas duas coisas aqui que é mais difícil, talvez essa aqui seja mais difícil de ser concretizada. Até porque se tornou hiper militarizado com esses 4 anos de guerra à Ucrânia, já que a Europa botou muito dinheiro ali, os Estados Unidos também, e muitos investimentos de indústria bélica, desenvolvimento de novas armas estão sendo feitos durante essa guerra na Ucrânia. Para implementar os compromissos acordados em Anchorage, no entanto, vários fatores precisam ser abordados. O principal obstáculo é o regime do Vladimir Zelensky, que após o término do mandato presidencial, Zelensky em 2024, ele usurpou o poder de fato sob o pretexto de conceder ao governo ucraniano poderes extraordinários para consolidar a nação contra uma ameaça externa. E isso daqui é o que vem falando Putin, é muito engraçado porque como é uma mídia russa e vem falando aqui da perspectiva russa, para eles o Zelensky é um presidente ilegítimo no poder que não quis fazer novas eleições e
manteve o poder, aproveitando-se que está num período de guerra, sem precisar repassar esse poder, sem ser legitimado para instalar novamente. Por isso, muitas vezes, o Putin fala que negociações diretamente com Zelensky não tem importância, não tem importância, não tem legalidade, justamente porque o Zelensky não tem legalidade em estar no poder. Se ele retirasse as tropas ucranianas de Donbás e assinasse um acordo de paz, Zelensky criaria as condições necessárias para as eleições, que provavelmente perderia devido ao cansaço popular após 4 anos de guerra. É interessante que no ano passado teve um comandante das tropas ucranianas que estava se destacando muito, e aí o Zelensky tirou ele do comando e mandou para ser embaixador lá do Reino Unido. Além disso, qualquer potencial candidato a presidente, como o embaixador ucraniano no Reino Unido, olha aqui, ó, o ex-comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o senhor Valery Zaluzny, ou o ministro da Defesa Mikhail Fedorov, tem grande chance de vencer, promovendo a tese de que as autoridades atuais são culpadas pelo fato de um acordo de paz não ter sido assinado antes. Afinal, um acordo de paz semelhante poderia ter sido assinado já em abril de 2022, minimizando as baixas militares e tudo, mas foi sabotado ali pelos britânicos este acordo, e os ucranianos aceitaram continuar na guerra, porque para a ideia dos europeus é bom que os ucranianos continuem lutando, porque assim eles vão debilitando cada vez mais o poder russo diante de uma guerra. Em vez disso, aproveitando-se da retirada voluntária das tropas russas das regiões de Kiev e Sumi, e instigado pelo argumento do ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson de que era impossível assinar um acordo sob a mira de uma arma, Zelensky não só se retirou do diálogo com a Rússia lá em Istambul, como também promulgou uma lei que proíbe qualquer pessoa de negociar com o atual governo russo. Mas ele em algum momento vai ter que negociar. Dessa forma, a atual liderança em Kiev se privou das ferramentas políticas e jurídicas necessárias para encontrar uma fórmula para resolver o conflito. E eles colocam mais aqui que, vendo que Kiev continua sendo o último obstáculo para a paz, o Império lançou uma campanha para desacreditar Zelensky, que foi o que o Trump fez com Zelensky lá na Casa Branca, deu uma comida de rabo nele, deu uma bronca nele, e seu círculo próximo, que durante muitos anos lucraram com a ajuda do Império e de outros países da OTAN, como pareceu o carinha ali, assessor direto do Zelensky, com uma privada de ouro, cheio de dinheiro e muito mais. Lembrando que mesmo antes da guerra, a Ucrânia já era considerado o país mais corrupto da Europa. Então, o que eles podem estar desviando de armas, desviando de dinheiro europeu lá, é enorme. Nós saberemos só dentro de alguns anos, e olhe lá se saberemos. Aqui, por instigação de Washington, o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia iniciou uma investigação anticorrupção em larga escala em novembro de 2025, focada em um desfalque multimilionário na empresa estatal Energoatom, envolvendo Timur Mindish, antigo associado de Zelensky e coproprietário do estúdio Kvartal 95. Posteriormente, um processo criminal de grande repercussão foi aberto contra Andrei Yermak, o ex-chefe do gabinete presidencial sumariamente demitido, que é o carinha que tinha a privada lá de ouro. Ao mesmo tempo, o renomado jornalista ali, o Tucker Carlson, publicou uma entrevista com Yuli Mendel, essa entrevista eu vi, ex-secretária de imprensa do governo de Zelensky. Mendel acusou Zelensky de métodos de gestão ali ditatoriais, uso de entorpecentes e corrupção nos mais altos escalões do governo. A posição de Zelensky tornou-se tão crítica que o Reino Unido e a União Europeia lançaram uma campanha para limpar sua imagem, porque ele está a serviço ali dos europeus, obviamente. Preso entre Sila e Carabides, ou seja, entre a Rússia, com quem as relações se deterioraram desde meados de 2010, e o Império, onde a ascensão de Donald Trump ao poder colocou as tensões sobre tarifas e a posse da Groenlândia no centro das relações, os políticos europeus da atualidade
ali do secretário da OTAN, o Mark Rutte, à presidência da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ao presidente francês Emmanuel Macron, ao chanceler alemão Friedrich Merz e ao primeiro-ministro britânico, que já mudou, agora é o Andy Burnham, decidiram sabotar os acordos de paz. Seu objetivo não era tanto infligir uma derrota estratégica à Rússia, mas sim preservar a Ucrânia como uma espécie de ariete militar e diplomático contra a Rússia. Kiev seria usada como pretexto para continuar a militarização das economias europeias em meio à contínua transferência de indústrias civis para outras jurisdições como a China e o próprio Império. Lembrando que desde que o Trump voltou ao poder, ele tem pressionado fortemente aos países europeus a gastarem pelo menos 5% do PIB com o setor militar, algo que ele já tinha pressionado antes para ser de 2% e agora já pressiona que seja pelo menos 5%, aumentando a militarização da Europa. Contudo, à medida que o Império intensifica seu engajamento diplomático no conflito, a Europa se viu marginalizada e excluída do processo de negociação, incluindo as conversas bilaterais entre a Rússia e a Ucrânia, que o Trump faz direto ali e não quer nem saber da Europa e as conversas trilaterais facilitadas aqui pelos Estados Unidos. Diante das declarações do presidente russo Vladimir Putin em 9 de maio sobre a iminente conclusão da operação militar especial da Rússia, a Europa buscou uma forma de retornar ao processo de negociação, nomeando um enviado especial a Moscou, que não vai servir de nada, tá? No entanto, havia pouca intenção genuína de resolver o conflito, não apenas devido à ausência de um candidato adequado para o cargo, aí eles botam a Kaja Kallas, que é a responsável, digamos assim, pela política exterior da União Europeia, ou o presidente da Finlândia, ou o ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ou o ex-primeiro-ministro da Itália, o Mario Draghi, mas também porque não havia muito o que discutir. A União Europeia não conseguiu chegar a um acordo sobre os parâmetros do cessar-fogo aeroportuário, que no caso os Estados Unidos, com Trump, tem isso muito mais claro, entrega lá parte da Ucrânia para a Rússia e acabou a guerra. A passividade diplomática da Europa reflete a crescente frustração dentro da equipe do Trump. As perspectivas para a resolução da crise na Ucrânia estão se tornando cada vez mais incertas, à medida que a atenção se volta para outros conflitos regionais, como a guerra no Irã, a guerra dos 40 dias contra Teherã, que ainda foi mais de 40 dias, né? Mais de 100 dias. Foi um cenário estratégico fundamental diferente para o Império e encontrou lá uma república islâmica que resistiu às investidas do Império e teve a mediação de Moscou e tudo. Aqui o tablet da minha filha começou a tocar, deixa eu desligar aqui. Pera aí. Horário dela levantar. Vamos desligar. Ok, continuando. Então, após a operação que resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro, em sequestro, bom, sequestro, captura, tá, tirou, deu poder. Pode ser sequestro, captura, tanto faz. A questão é que, de forma imperial, vamos usar essa palavra, de forma imperial e intervencionista, ele foi lá, o império se meteu em outro país, tirou o líder do poder e disse que para quem ficou abaixo, ou vocês não obedecem, ou a gente vai continuar fazendo esse tipo de operação aqui. Trump tentou algo parecido lá no Irã. No caso lá, ele foi diretamente matou 50 líderes dos mais alto escalão do Irã, chegando a matar até os líderes supremos, achando que os que viriam depois obedeceriam, e eles resistiram bravamente contra as investidas do Império. Mesmo eu falando isso aqui, ó, mas mesmo eu não gosto do sistema político do Irã, ali essa república teocrática, para mim, não vale a pena, mas que eles resistiram ao Império, eles resistiram. E apesar da significativa superioridade militar sobre o Irã e do assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, o Império não conseguiu minar a resiliência de Teherã. Em vez disso, essas ações levaram a uma série de consequências imprevistas. Então, poucos na Casa Branca poderiam ter previsto que a agressão não provocada lançada
contra o Irã em 28 de fevereiro levaria a ataques iranianos contra bases e infraestrutura civil estadunidense ali nos países do Golfo, ao bloqueio do Estreito de Hormuz, que essa aqui foi uma atacada forte, essa aqui pegou forte nos Estados Unidos, que levou a inflação, trouxe uma nova crise energética como não se via desde os anos 90 e até ameaça fazer com que o Trump perda as eleições de meio de mandato, onde é reposto um terço do Senado e todos os deputados são eleitos novamente, que lá eles chamam de representantes, pode levar a vitórias dos democratas, tudo por essa jogada aí totalmente errada do Trump. E para reverter essa tendência negativa, a Casa Branca precisa de uma pequena guerra vitoriosa, um sucesso notável em política externa alcançado com custo mínimo. A perspectiva de uma mudança do regime em Cuba, que o Trump vem ameaçando, que quer invadir Cuba e tudo, que ele ameaça fazer algo no estilo da Venezuela, e fora que ele tem um cubano como, ou melhor, um filho de cubano, o senhor Marco Rubio, como o terceiro homem mais importante da Casa Branca, que é o secretário de Estado, e por isso eles querem uma vitória ali em Cuba para dizer, beleza, essa aqui nós também tiramos esse poder dessa ilha. Então, quando afirma que os Estados Unidos estão se distanciando do conflito na Ucrânia, porque eles estão pensando em outras vitórias mais fáceis. Na prática, isso significa que o espírito de anti-Orage está mais morto do que vivo. Esse sentimento foi ecoado por diversas autoridades do alto escalão na Rússia, incluindo Yuri Yazokov, assessor do Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores russo, o senhor Sergei Lavrov, e é ainda mais evidente nas recentes ações hostis do Império, com a recusa em conceder um visto ao ministro das Relações Exteriores russo, Alexander Alimov, para participar da Assembleia Geral estadunidense em Nova York. Assembleia Geral estadunidense? Não, Assembleia Geral da ONU, né? No entanto, se há uma lição a ser aprendida com o comportamento do Trump, é que mesmo quando o espírito de cooperação parece haver desaparecido, ele pode evocá-lo novamente a qualquer momento, desde que tenha a vontade política para fazê-lo. Então, de forma geral, eles estão falando aqui com as preocupações que tem o Trump na atualidade, ele meio que está abandonando a Ucrânia lá para uma questão europeia. Europeus resolvam seus problemas de europeus, que eu tenho outros problemas e se vire aí com Putin. E cada vez que o Império abandone mais a Ucrânia, ele estará mais à mercê do Putin fazer o que bem quiser lá. Essa, pelo menos, é minha interpretação dos fatos até o momento. E é claro que os russos não estão tendo grandes vitórias, não estão conseguindo tomar mais grande parte do território ali na Ucrânia. Os ucranianos também não estão conseguindo fazer os russos recuarem nessa linha de frente. Praticamente a guerra se estabilizou, podemos assim, em uma guerra de trincheiras. Deixa eu botar a imagem aqui para vocês novamente, onde os russos mantêm 20 a 18% do território ucraniano e os ucranianos não conseguem tomar essa parte do território e por isso têm optado a fazer ataques dentro do território russo como uma nova estratégia de guerra para levar a guerra à casa dos russos e assim tentar desestabilizar o governo russo desde dentro. Essa é a realidade. E aí, os russos também podem começar com operações mais fortes na região. Mas eu gostaria de saber o que vocês pensam disso daí, se os ucranianos estão sendo abandonados realmente ali pelo Estados Unidos, pelo Império, e eu gostaria de mostrar para vocês, como sempre mostro, um mapa do mundo que eu acho sempre importante ter em casa. Esse aqui já vem com moldura e tudo, e quando você raspa, o país fica de uma cor diferente. Eu acho importante ter um mapa, que assim a gente vai memorizando os países. Aqui mesmo, ó, fica a Ucrânia, aqui na Ucrânia, Ucrânia, aqui mesmo, aqui está a Turquia, aqui é o Mar Negro, aqui é a Ucrânia, aqui é a Rússia, e isso nos ajuda a compreender melhor a política internacional, à medida que temos um mapa e vamos memorizando os países, os seus vizinhos e tudo mais. E eu aqui sou o professor Gessé Santiago, da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual buscamos compreender tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.